Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Câmara de Blumenau vota nesta quinta recebimento de pedido de cassação de Almir Vieira, do PP. A Justiça determinou afastamento do político por 180 dias. Trânsito na rua 1º de janeiro terá sistema Siga e Pare a partir desta quinta em Blumenau. Ainda no trânsito. Morte em acidentes com motos crescem 12% e representam mais de 1/3 dos óbitos no trânsito de Santa Catarina. Polícia Civil fecha criadouros de galos de rinha e apreende armas de uso restrito entre Blumenau e Gaspar. Operação Santidade. Líder religioso é preso em Gaspar suspeito de abusar de mulheres em rituais. Eleições 2026. O Jornal da Manhã segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos do Médio Vale do Itajaí. Ex-prefeito de Indaial, André Moser, confirma que é pré-candidato a deputado. Fim da escala 6x1 pode ser votado em maio, diz presidente da Câmara. Moradores de Gaspar atingidos pelas chuvas já podem solicitar o saque calamidade do FGTS. Liberação permite o resgate de mais de R$6.000 para trabalhadores com carteira assinada em áreas afetadas. Combate à violência contra a mulher. Decreto inclui Ligue 180 no Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Serviço está disponível 24 horas todos os dias da semana. Frente fria traz risco de temporais e chuva intensa no Carnaval em Santa Catarina. E como é que vai ficar o tempo nesta quinta? Daqui a pouco tem os detalhes na previsão do tempo. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h02. Repita. 7:02. Bom dia pra você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franceli Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7:03. E a Polícia Civil e o Instituto do Meio Ambiente desarticularam uma estrutura completa destinada ao treinamento de galos de rinha em uma propriedade rural no limite entre Blumenau e Gaspar. No local foram apreendidas 4 armas de fogo, incluindo calibres de uso restrito, além de arenas de combate com cronômetros e diversos apetrechos para as aves. O proprietário foi preso em flagrante por posse ilegal de arma, enquanto técnicos ambientais constataram ferimentos nos animais compatíveis com lutas. A investigação também apura se a propriedade ocupava irregularmente uma área de parque nacional. O caso segue sob análise da Delegacia de Proteção Animal. E uma operação conjunta entre as polícias civil e militar de Gaspar terminou com a prisão de um homem de 63 anos. Ele é suspeito de se utilizar da condição de líder religioso para abusar sexualmente de mulheres durante rituais. Segundo as investigações, o suspeito manipulava as vítimas aproveitando de momentos de fragilidade emocional e espiritual. Os detalhes dessa operação batizada de Santidade você acompanha agora. A prisão preventiva foi cumprida em uma residência na cidade de Gaspar. De acordo com a Polícia Civil, os investigados se intitulava líder espiritual e convencia as vítimas a realizarem atos sexuais como parte de supostos rituais de cura ou auxílio religioso. As investigações começaram ainda em 2024, mas o novo inquérito aberto este ano revelou que o número de vítimas pode ser muito maior. O delegado responsável pelo caso, Felipe Martins, destacou que a dinâmica dos abusos relatados pelas mulheres era muito parecida. O uso da fraude e da manipulação psicológica. Durante o trabalho da inteligência policial, descobriu-se que o homem já responde a 2 processos pelo mesmo tipo de crime no estado do Paraná. Para garantir que ele não fizesse novas vítimas, a Justiça Catarinense decretou a prisão preventiva. A Polícia Civil reforça que mulheres que tenham sido vítimas de situações semelhantes podem procurar a Delegacia de Gaspar ou utilizar o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.
E motoristas que circulam pela rua 1º de janeiro, no bairro Fidélis, em Blumenau, devem redobrar a atenção a partir desta quinta-feira. O trecho onde está sendo implantada a nova rotatória no encontro com a marginal da BR-470 passará a operar no sistema de siga e pare. A medida é necessária para garantir maior fluidez aos trabalhos e deve permanecer assim por até 30 dias. A alteração faz parte das obras de implantação da rotatória na região norte da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026. Neste momento, as equipes estão concentradas na preparação do solo para a implantação do canteiro central da rotatória. Para viabilizar essa etapa, o trânsito local será temporariamente desviado para a lateral da via, permitindo a elevação da pista e também o alinhamento do novo traçado. O sistema siga e pare será adotado justamente nesse período, organizando o fluxo de veículos em meia pista. Até agora, a empresa responsável pela execução já concluiu parte da macrodrenagem ao longo da rua 1º de janeiro e avançou na pavimentação do trecho. A expectativa é que com o andamento das próximas etapas, a estrutura comece a ganhar forma nas próximas semanas. A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização provisória e, se possível, busquem rotas alternativas durante o período de interdição parcial. O investimento da Prefeitura de Blumenau na obra é de 5,4 milhões de reais, viabilizado por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil. 7h06. Repita. 7h06. E um decreto publicado ontem no Diário Oficial da União integra o Ligue 180 ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Segundo o Palácio do Planalto, o pacto estabelece uma atuação coordenada entre Executivo, Legislativo e Judiciário para prevenir a violência letal contra meninas e mulheres. O novo decreto atualiza as regras de funcionamento do Ligue 180, reforçando a integração entre União, estados e municípios, com padronização de procedimentos e proteção de dados. Com a mudança, o serviço segue disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e poderá ser acionado por telefone fixo ou celular, além de aplicativos de mensagens e outros canais digitais. O Ligue 180 deverá encaminhar as denúncias à rede de atendimento e às autoridades competentes, além de produzir dados estatísticos para subsidiar políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Ainda falando sobre segurança, a Polícia Civil de Santa Catarina entregou 4 viaturas descaracterizadas para reforçar o trabalho policial em Blumenau. Os veículos 0 km foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do prefeito Egídio Ferrari, com investimento total de R$431 mil. As viaturas serão destinadas à DIC, a primeira delegacia e a DPCAM e a terceira regional. Durante o evento, o delegado-geral Ulisses Gabriel destacou a importância dos investimentos em estrutura para fortalecer o combate ao crime. Policiais civis também foram homenageados pelo tempo de serviço e foi lembrada a destinação de recursos para a compra de 30 fuzis que devem ser entregues nos próximos meses. 7h08 agora. Repita. 7h08. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Sombra, que investiga um esquema nacional de produção e comercialização de dinheiro falso. A apuração começou após a prisão em flagrante de um homem que recebeu uma encomenda com cédulas falsas em Joinville, no norte de Santa Catarina. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas e também no estado do Paraná. Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizavam dados pessoais, contas bancárias e linhas telefônicas em nome de terceiros para dificultar a identificação dos responsáveis. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. E a Prefeitura de Gaspar abriu inscrições para a contratação temporária de engenheiro civil por meio de processo seletivo emergencial. O edital prevê uma vaga imediata e cadastro de reserva para atuação na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. As inscrições são de graça e devem ser feitas pelo site da Prefeitura até o dia 25 de fevereiro. A carga horária é de 40 horas semanais com salário de R$ 9.500, além de auxílio alimentação de R$ 850. É exigido diploma em engenharia civil e registro ativo no CREA. A seleção será por análise de títulos. O resultado final está previsto para o dia 10 de março e os aprovados serão chamados conforme a necessidade do município. E escute só essa história. Uma mala com dinheiro em espécie foi arremessada pela janela de um apartamento em Balneário Camboriú durante a terceira fase da Operação Barco de Papel da Polícia Federal.
A operação aconteceu no dia de ontem. A ação investiga crimes contra o sistema financeiro ligados à gestão de recursos do Rio Previdência, Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro. Foram cumpridos mandados de busca em Balneário Camboriú e também Itapema. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie, 2 carros de luxo e celulares. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, com base em indícios de ocultação de provas e obstrução das investigações, caso esse tem ligação também com o Banco Master. E o governo federal iniciou o envio de alertas de WhatsApp gov.br para trabalhadores que ganham até R$5.000, informando sobre a nova isenção do imposto de renda válida desde janeiro. O comunicado orienta a conferir o contra-cheque de fevereiro, onde o desconto do imposto de renda deve ser zerado para essa faixa salarial. A nova lei também estabelece alíquotas progressivas para rendas anuais acima de R$600.000, buscando o equilíbrio fiscal. Para evitar golpes, as autoridades reforçam que as mensagens oficiais não contêm links e nem solicitam dados pessoais. Em caso de dúvidas sobre o cálculo, o trabalhador deve procurar o RH da sua empresa ou então os canais oficiais da Receita Federal. 7h11. Repita. 7h11, ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Mortes em acidentes com motos crescem 12% e representam mais de 1/3 dos óbitos no trânsito catarinense. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan. 7h11. Repita. 7h11. E o vereador de Blumenau, Almir Vieira, do PP, teve o afastamento do mandato confirmado por 180 dias por determinação da Justiça. Com a decisão, o primeiro suplente, o delegado de Polícia Civil, Rodrigo Marchetti, deve assumir temporariamente a vaga na Câmara Municipal. Até o momento, o Legislativo informou que ainda não foi oficialmente notificado sobre a medida judicial. Mesmo sem a notificação formal, o plenário da Câmara deve votar nesta quinta-feira o pedido de abertura de processo de cassação contra o parlamentar. A denúncia foi protocolada pelo ex-promotor de justiça, Odair Tramontim, e aponta possível quebra de decoro parlamentar após a prisão em flagrante do vereador na semana passada. Vieira foi alvo da Operação Rap Nation, deflagrada pela Polícia Civil, que investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a prática de rachadinha, desvio de parte dos salários de assessores parlamentares. De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Ailton de Souza, do PL, o parecer será submetido ao plenário. Caso a denúncia seja aceita, o processo será encaminhado à Comissão de Ética, que ficará responsável pela apuração, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa. Antes da decisão judicial, Vieira estava afastado das atividades parlamentares por meio de atestado médico de 15 dias, apresentado nesta terça-feira. Desde a operação policial, ele não compareceu mais às sessões. Em nota, a defesa do vereador se manifestou e afirma que confia na apuração dos fatos e que aguarda com tranquilidade a conclusão do inquérito policial para ter acesso integral aos atos e apresentar todos os esclarecimentos de forma transparente. O comunicado reforça que não houve qualquer prática ilícita e contesta informações que estariam sendo divulgadas. Segundo a nota, o valor encontrado foi de R$30.000 e era uma quantia que tem origem lícita e comprovável. A defesa também destaca que o único aumento patrimonial recente decorre de uma herança recebida regularmente e também da venda formal desses bens, tudo devidamente documentado. A defesa também lamenta o que chama de narrativa precipitada e julgamentos antecipados, além de possível exploração política do caso. Por fim, afirma manter confiança na justiça e sustenta que a verdade será restabelecida ao fim das investigações. E a gente continua aqui no Jornal da Manhã, série especial de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal e também deputado estadual do Médio Vale do Itajaí. As entrevistas seguem critérios jornalísticos com espaço igual para todos os convidados, reforçando o compromisso da emissora com a informação, a democracia e o direito do eleitor de escolher bem. Hoje você acompanha a conversa com o atual secretário adjunto de Turismo de Santa Catarina e ex-prefeito de Indaial, André Moser, do PL. Nós conversamos agora com André Moser, secretário adjunto de Turismo e ex-prefeito de Indaial. André, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Franciele, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. André Moser, eleições gerais de 2026. O senhor é pré-candidato a deputado estadual?
O nosso nome está à disposição do partido, né? Hoje nós estamos no Partido Liberal, tanto a federal como estadual, né? A gente que ocupou por 2 mandatos o cargo de prefeito da cidade de Indaial, também tive a oportunidade de ser vereador, e hoje, atendendo ao pedido do governador Jorginho Melo, nós estamos aí como secretária adjunta de turismo, também tive a oportunidade já de assumir a pasta de ser o secretário de turismo do estado de Santa Catarina, o que trouxe uma visão ampla do estado, da região do Vale Europeu, né, e que nos gabarita a estar à disposição do partido para uma candidatura tanto a estadual como federal. E por que ser pré-candidato e tentar uma cadeira ou na Câmara dos Deputados ou então na Assembleia Legislativa? Eu acredito que o Vale Europeu precisa de mais representatividade, né? A gente percebe claramente que tudo passa pela política, né? As decisões, a destinação dos recursos, e a nossa região é a maior e a mais próspera de Santa Catarina e precisa sim ter um representante, né? Ter mais representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, ter uma união maior no voto útil. Isso é bastante importante também, para que a gente não vote em candidatos que tenham compromisso com as suas regiões. É natural que quem se elege para uma região, o compromisso dessa pessoa, tanto o deputado federal quanto o estadual, será para a sua região, né? A região que mora, né? A região que trabalha e a região que produz. E o Vale Europeu, né? Apesar de ser uma grande matriz econômica do estado de Santa Catarina, o mais populoso, ainda carece dessa representação. E aí nós temos problemas crônicos aí, né? Como a duplicação da BR-470 que não anda, outros investimentos, a questão dos investimentos turísticos, também o investimento em energia elétrica, né? Nas subestações elétricas para dar condições para que as empresas operem, funcionem. Então tudo isso passa pela política, pela destinação de recursos e, consequentemente, pela força da representação política da região. O senhor comentou, né, que está no Partido Liberal, o PL. Tem alguma possibilidade de uma mudança de partido para disputar as eleições deste ano? Nós estamos sempre antenados e conversando com o governador Jorginho Melo, e a decisão será tomada com ele. Eu fui eleito prefeito pelo PSDB, e aí depois migramos para o PL, fizemos o sucessor na cidade de Indaial. Então eu fui eleito aos 29 anos, o prefeito mais jovem da história, depois reeleito com a maior votação, e pela primeira vez na história Indaial fez o seu sucessor, né? Um prefeito faz o seu sucessor, né? O Silvio, que é o prefeito de Indaial, foi sucessor do nosso trabalho. Então a gente está aguardando aí até abril, né, o prazo das definições partidárias, para, junto com o governador Jorginho Melo, definir qual o melhor partido, né? Evidentemente vai ser o partido alinhado aos princípios da direita, e também estabelecer junto com ele se a nossa eleição será para estadual ou para deputado federal. Para a gente finalizar, você comentou sobre algumas prioridades aí de Santa Catarina, mas vindo as eleições agora de 2026, qual será a sua bandeira na campanha? A minha bandeira principal é o fortalecimento do Vale Europeu, para que a gente sempre mantenha os nossos princípios e costumes alinhados à direita, né? Não ter linguagem neutra nas escolas, defender as nossas crianças, o combate às drogas, o empreendedorismo. Como prefeito de Indaial, a gente teve a oportunidade de ser, por 2 vezes consecutivas, o prefeito empreendedor de Santa Catarina. Então, o empreendedorismo, fazer com que as nossas ações sejam em favor das pessoas que produzem, estar próximo de quem produz, e quando não puder estar próximo, não atrapalhar essa pessoa que empreende e que produz. Então será o empreendedorismo, também o setor turístico de Santa Catarina, o pequeno empreendedor turístico, que o turismo hoje é um importante vetor econômico no nosso estado, e fruto desse trabalho é feito pelos pequenos empreendedores turísticos que acabam recebendo, né, os nossos turistas, fazendo com que as pessoas venham para o estado de Santa Catarina, em especial aí para a região do Vale Europeu, deixando o seu dinheiro aqui, né? Então será basicamente essas bandeiras, né? André Moser, obrigada pelas informações. Eu que agradeço, um abraço a você, um abraço a todos os seus ouvintes. Nós conversamos com o ex-prefeito de Indaial e atual secretário adjunto de turismo, André Moser, também pré-candidato nas eleições gerais de 2026. 7h19. Repita. 7h19. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a redução da jornada de trabalho na escala 6x1 é uma das prioridades este ano e pode ser votada já em maio.
Atualmente, 2 propostas tratam do tema na casa, uma da deputada Érica Hilton e outra do deputado Reginaldo Lopes. Segundo Mota, a discussão vai envolver a sociedade e o setor produtivo. Além disso, ele destacou como prioridades a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia e a votação das PECs da segurança pública. A proposta da segurança deve voltar à pauta após o Carnaval. Já o acordo internacional precisa passar por uma comissão mista antes de seguir para a votação no plenário. Além disso, ele destacou o seguinte sobre a União Europeia e a votação das PECs da segurança pública. Daqui a pouco a gente vai trazer inclusive esse assunto aqui no Jornal da Manhã. E o Fórum Parlamentar Catarinense inicia uma nova fase nesta semana com a posse do deputado federal Ismael dos Santos, do PSD, na coordenação do colegiado. Ele assume o lugar de Pedro Czai, do PT. Ismael terá a missão de manter o protagonismo do Fórum em ano eleitoral, fortalecendo a articulação com ministérios, ampliando o peso político de Santa Catarina no Congresso. Pedro Czai deixa o comando destacando avanços como o anúncio da construção de 2 túneis no Morro dos Cavalos na BR-101. O fórum reúne os 16 deputados federais e também os 3 senadores catarinenses e adota o sistema de rodízio entre as bancadas. E a 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação do ex-prefeito de Lages, Eliseu Matos, por organização criminosa, corrupção passiva e dispensa indevida de licitação. As penas somadas ultrapassam 27 anos de prisão, além de multa. O caso envolve a Operação Águas Limpas, que investigou irregularidades na Secretaria de Águas e Saneamento entre 2013 e 2014. Segundo o tribunal, ficou comprovado que o ex-prefeito liderou um esquema para receber vantagens indevidas de uma empresa contratada pelo município. A defesa alegou nulidades no processo, mas os argumentos foram rejeitados. Com a decisão publicada agora em fevereiro, Eliseu Matos está inelegível pela lei da ficha limpa. Os advogados informaram que vão recorrer ao próprio Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça. E agora a gente volta a falar sobre o acordo Mercosul e União Europeia aqui no Jornal da Manhã, porque avançou então e vai ao plenário pós-carnaval. Yuri Hudson traz mais informações. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começou a tramitar oficialmente no Congresso Nacional. O texto, assinado após mais de 2 décadas de negociações entre os blocos, entra agora na fase de análise política e legislativa no Brasil. O primeiro passo ocorre com a apreciação do parecer apresentado na representação brasileira no Parlamento do Mercosul, uma espécie de comissão. Depois dessa etapa, o acordo será transformado em um projeto de decreto legislativo e segue para análise na Câmara dos Deputados. O relator do acordo e presidente do Parlasul, deputado Arlindo Quinaglia, do PT, afirmou que o cronograma permite a votação em plenário logo após o feriado. Então, quando há um acordo internacional, qualquer acordo internacional, cabe ao Congresso aprovar ou rejeitar. Não cabe nenhuma alteração de conteúdo. Esporadicamente, raramente até, existe um negócio chamado cláusula interpretativa, mas o fato é que não pode alterar o conteúdo. Uma vez aprovado, vai na próxima semana ir para plenário, na semana pós-carnaval. A estratégia definida pela presidência da casa prevê uma tramitação acelerada. A ideia é que, após o parecer da comissão especial, o texto seja levado ao plenário para votação na semana seguinte ao Carnaval, marcando o início da deliberação formal dos deputados sobre o Tratado Internacional. A aprovação ainda no primeiro semestre é tratada como prioridade política pelo governo brasileiro, que quer destravar a aplicação provisória do acordo e enviar um sinal aos países europeus sobre o compromisso com a abertura comercial. O tratado prevê redução ou eliminação de tarifas sobre a maior parte dos produtos comercializados entre os 2 blocos, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h24. Repita. 7h24. A CPI do crime organizado não avançou nesta semana e acabou travando requerimentos ligados ao chamado caso Master, que envolve familiares dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O senador Alessandro Vieira apresentou pedidos de convocação e quebra de sigilo dos irmãos de Toffoli ligados ao resort, que recebeu recursos de um investimento pela Polícia Federal, investigado, melhor dizendo, pela Polícia Federal, e também da esposa de Moraes, que firmou o contrato milionário com o grupo investigado. No entanto, nenhum dos requerimentos foi analisado porque o presidente da CPI, o senador Fabiano
Contarato do PT não convocou sessão antes do Carnaval, mesmo com autorização para reuniões semipresenciais. E a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança em todos os cenários para a eleição estadual de 2026. Contra Fernando Haddad, Tarcísio aparece com 51% das intenções de voto. Em disputa com Geraldo Alckmin, tem 48,5%. Já contra Márcio França, amplia a vantagem e chega a mais de 52%. Nos cenários de segundo turno, Tarcísio também venceria Haddad e Alckmin com folga. Sem o atual governador na disputa, o prefeito Ricardo Nunes lidera em alguns cenários. A pesquisa ouviu 1.580 eleitores entre os dias 6 e 10 de fevereiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral de São Paulo pelo número 04650/2026. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus, mas a sensação é de 28. Vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira vamos ter mais um dia típico de verão aqui na nossa região, com sol predominando, poucas nuvens ao longo desta quinta-feira. Hoje a máxima fica na casa dos 36 graus. Mas a partir da tarde de hoje, por conta da combinação do calor e da alta umidade, vamos ter a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas, inclusive o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Para amanhã, sexta-feira, a instabilidade vai aumentar aqui na nossa região. O sol ainda predomina ao longo da sexta-feira, a máxima também fica na casa dos 36 graus, mas entre tarde e noite da sexta-feira vamos ter novamente a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Então, por isso, a população tem que estar atenta ao site da Defesa Civil de Blumenau e também ao aplicativo Alerta Blue. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h27. Repita. 7h27, daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Mortes em acidentes com motos crescem 12% e representam mais de 1/3 dos óbitos no trânsito de Santa Catarina. E o uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras pode causar efeitos graves, alerta a Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. O carnaval chegou e a festa de ofertas também. Aqui na Fiat Rivel, você aproveita o carnaval e garante condições exclusivas na compra do seu Fiat. Bônus de até 20 mil com seu usado na troca e taxa zero. Pra você sair de carro novo agora mesmo. É economia, é vantagem e a Fiat 0 km esperando por você. Fiat Rivel, carnaval de ofertas é aqui. Informações 47 3231 2200. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Ei, você também tá precisando de uma pausa para respirar, né? E se eu te contar que tem um lugar tranquilo, comida gostosa e saudável, feito e frequentado por gente boa e que nasceu para fazer a sua vida ficar mais leve e mais prazerosa. O AME está aberto e pronto para este momento com você. Na Rua 15, das 11 às 19 horas e na Marechal Deodoro, das 11 às 22 horas. Acesse nosso Instagram, AME Funcional, e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h31. Repita. 7h31, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, o ministro do TCU impõe sigilo e tira acesso do Banco Central a relatório da inspeção sobre caso Master. E também destaque na Folha de São Paulo, Polícia Federal faz novas apreensões em operação que investiga fraudes envolvendo o Rio Previdência e Master. Destaques agora do Estadão. Tarcísio é recebido por 4 ministros do STF em tentativa de reconstruir ponte com o Judiciário. Genial Quest, Lula e Flávio se consolidam na liderança e petista vence adversários no segundo turno. O Globo, dólar cai a R$5,18, menor valor em 21 meses. E Bovespa renova recorde. E CNJ aplica pena máxima desembargador que soltou o chefe do PCC, condenado a 126 anos de prisão. Destaques agora é do jovempan.com.br. Latam demite piloto preso sob acusação de chefiar rede de exploração sexual infantil. E deputado Alberto Fraga pede prisão de Ibanez em meio a escândalo do Banco Master. O Ministério da Educação revogou o edital que previa a criação de até 95 novos cursos de medicina por instituições privadas no país. O edital fazia parte da retomada do programa Mais Médicos e priorizava a abertura de cursos no interior. No entanto, a pasta afirmou que o cenário mudou após a expansão de vagas provocadas por decisões judiciais e pela ampliação de cursos nos sistemas estaduais, o que teria comprometido os objetivos de organização da oferta e garantia de qualidade. Dados do Censo da Educação Superior mostram que o número de cursos de medicina passou de 322 em 2018 para 407 em 2023. O MEC também citou preocupação com a qualidade da formação após os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica indicarem desempenho insatisfatório em parte dos cursos. Ainda não há prazo para um novo chamamento. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timbó abriu um processo seletivo suplementar para eleger novos suplentes no Conselho Tutelar. A medida emergencial busca recompor o quadro após renúncias de titulares, garantindo atendimento até janeiro de 2028. Os candidatos selecionados terão carga de 30 horas semanais e uma remuneração de R$3.900, além de benefícios. O processo inclui etapas de capacitação e prova de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vamos mudar de assunto agora porque Santa Catarina acendeu alerta para violência no trânsito. As mortes em acidentes com motos cresceram 12% no último ano e já representam mais de 1/3 dos óbitos registrados nas rodovias e nas ruas do estado. Motocicletas, motonetas e ciclomotores se envolveram em mais de 42 mil acidentes, que resultaram em 667 mortes. Detalhes agora com o Cadu Reis. Motocicletas, motonetas e ciclomotores se envolveram em mais de 42 mil acidentes ao longo de 2025 em Santa Catarina.
Foram registradas 667 mortes nas ocorrências, 12,8% a mais do que no ano anterior, de acordo com os dados do Departamento Estadual de Trânsito, Detran. Os veículos de duas rodas participaram de 17% dos acidentes que ocorreram no estado, mas estiveram envolvidos em 37% dos óbitos. O presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, CETRAN, Atanir Antunes, avalia. A gente tem percebido um grande desrespeito às regras pelos condutores de aplicativos, que sofrerão as consequências pelo seu comportamento lá adiante. E é isso que nós temos observado, a gente não quer generalizar. Nós sabemos que tem muitos condutores de motocicletas que respeitam as regras. Eu conversava com um motorista de aplicativo, ele trabalha há 30 anos fazendo entrega de mercadorias e ele somente uma vez teve um pequeno sinistro, mas coisa leve, não chegou a ser ferido gravemente. Então, ele é prova de que se transitar cumprindo as regras de circulação e conduta, é possível sim não se envolver em situações de conflito no nosso trânsito. O que nós temos que mudar é o comportamento das pessoas. Nós temos que entender, a pessoa tem que sair de casa pensando que ela tem que voltar para casa, mas para que ela consiga voltar com segurança, ela tem que pensar na sua segurança o tempo todo e na segurança das pessoas durante todo o seu dia. Em relação às rodovias federais de Santa Catarina, quase metade dos acidentes registrados no ano passado envolveram motocicletas. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no estado, Adriano Fiamoncini, relata. Os motociclistas representaram quase metade dos feridos, 48,2%, e aproximadamente um terço dos mortos, 31%. O aumento da participação de motocicletas em acidentes está ligado diretamente à rápida expansão desse tipo de frota, impulsionada tanto pela popularização dos aplicativos de teleentregas quanto pelas deficiências do transporte público. Esse cenário é agravado pela transformação de trechos de rodovias federais em verdadeiras avenidas, devido ao crescimento urbano. Nesses pontos, a circulação de carretas, veículos utilitários, motocicletas de baixa cilindrada e até pedestres resulta em lentidão, com motociclistas trafegando em alta velocidade pelos corredores. A motocicleta é um veículo extremamente frágil, que não oferece proteção ao usuário. Os dados indicam a urgência de medidas de infraestrutura e educação que reduzam os riscos de acidentes envolvendo esse segmento. Santa Catarina tem mais de 1.360.000 motocicletas, motonetas e ciclomotores em circulação. Os veículos de duas rodas representam cerca de 21% da atual frota circulante no estado. Continuamos falando de trânsito aqui no Jornal da Manhã, porque Santa Catarina tem 4 dos 10 trechos federais mais perigosos do país em número de acidentes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que todos ficam na BR-101 Norte, incluindo o trecho com 575 acidentes em São José. Carol Denardi. Santa Catarina voltou a figurar entre os estados mais perigosos do Brasil nas rodovias federais. Em 2025, 4 dos 10 trechos mais críticos estão na BR-101 Norte, incluindo o mais perigoso em São José, com 575 acidentes e 10 mortes. Outros pontos preocupantes, ainda com dados de 2025, ficam entre os quilômetros 210 e 220, com 341 ocorrências, e em Balneário Camboriú, com 279 acidentes. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e foram compilados pelo Observatório FETRAN-SESC. Segundo o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Santa Catarina, Dagnor Schneider, a situação exige atenção imediata. Cada vez mais a gente se frustra, a gente precisa encarar essa situação como não sendo uma situação normal. Nós precisamos reagir. Santa Catarina perdeu no ano passado mais de 1.800 pessoas em acidentes de trânsito, e quando a gente olha para o trecho norte da BR-101, é o pior trecho das rodovias federais do Brasil, né? Então, em 40 quilômetros nós tivemos 30 óbitos, e eles são apontados entre os 10 trechos de 10 quilômetros mais perigosos do Brasil. 4 deles, ou seja, 40 quilômetros, estão em Santa Catarina. Muitos desses acidentes, de acordo com a FETRAN-SESC, poderiam ter sido evitados se obras planejadas há anos já tivessem saído do papel.
é um cenário duro, e quando a gente olha para rodovias federais, Santa Catarina teve 434 óbitos, né, em rodovias federais como um todo em Santa Catarina. Das obras que nós estamos falando hoje da otimização, são obras que foram apontadas para a NTT em 2015, e essas obras já deveriam ter sido incorporadas à infraestrutura rodoviária da BR-101 Norte. Portanto, se isso já tivesse sido incorporado, talvez nós não teríamos perdido 30 vidas nesses trechos que nós estamos falando. Para o presidente da FETRANSESC, Santa Catarina precisa acelerar o planejamento estratégico e ampliar os investimentos em infraestrutura rodoviária. Eu já falei outras vezes, Carol, Santa Catarina tem uma das maiores densidades de frota por quilômetro pavimentado, seja rodovia federal ou estadual. Nós temos em torno de mais de 900 veículos para cada quilômetro pavimentado, enquanto o Paraná tem em torno de 430. A gente começa a entender, peraí, então é muita frota para pouca estrada, e as consequências estão aí. Conforme a FETRANSESC, a segurança viária em Santa Catarina segue em alerta máximo. 7h40. Repita. 7h40. E Navegantes tem 1.495 vagas de emprego disponíveis no setor como indústria, comércio e serviços, incluindo oportunidades temporárias e também de estágio. O cadastro deve ser feito pelo portal Navega Mais Empregos, onde os candidatos podem conferir requisitos para cargos como mecânico, vendedor e auxiliar de cozinha. Além do site, a prefeitura oferece suporte presencial no Cine, localizado no centro, com atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. A iniciativa busca facilitar a conexão entre trabalhadores e empresas em meio ao aquecimento do mercado local. Para se candidatar, basta selecionar a vaga de interesse e preencher os dados diretamente no sistema oficial. E o Hospital Escola Veterinário da FURB, em Blumenau, firmou uma parceria com o CEPREAD para oferecer atendimento especializado a animais resgatados de situações de abandono e maus tratos. A iniciativa no Campus 5 alia o ensino prático de estudantes de medicina veterinária à responsabilidade social, garantindo acompanhamento clínico supervisionado por professores. Os animais são encaminhados após fiscalizações municipais, recebendo tratamento imediato e monitoramento contínuo até a recuperação. Vale ressaltar que o hospital não realiza o recolhimento direto. Denúncias e abusos devem ser feitos pelo número 156 ou 181. Além dessa parceria, a unidade continua oferecendo serviços veterinários para a comunidade em geral, mediante agendamento. O assunto agora é saúde, porque o uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras pode causar efeitos graves. É o que está alertando a Vigilância Sanitária aqui de Santa Catarina. Acompanhe na reportagem de Eduardo Melo. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para os riscos provocados pelo uso indiscriminado de canetas emagrecedoras à base de tirzepatida e retatrutida. O comunicado foi emitido pela Diretoria de Vigilância Sanitária em meio ao aumento do consumo desses produtos e da venda irregular. Medicamentos emagrecedores comercializados fora dos canais regulamentados, sem garantias de segurança, eficácia ou qualidade, representam um perigo à saúde, como ressalta o diretor da Vigilância Sanitária, Eduardo Macário. Canetas emagrecedoras são medicamentos e, como tal, não são itens de consumo livre e muito menos produtos estéticos. O uso sem orientação médica pode colocar sua vida em risco. Além disso, verifique sempre na embalagem o número do registro na Anvisa, o lote e a validade. E desconfie de preços muito abaixo do mercado, que podem indicar produtos falsificados ou de procedência duvidosa. A tirzepatida é autorizada no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, mas deve ser utilizada sob prescrição e acompanhamento médico. Quando usada de forma inadequada, pode causar efeitos adversos graves, como náuseas, desidratação, hipoglicemia e pancreatite, entre outros sintomas que podem levar à hospitalização. Já a retatrutida é um composto ainda em fase de estudos clínicos e não possui aprovação de nenhuma agência reguladora no mundo. Atualmente, as autoridades de saúde estão acompanhando 4 casos de eventos adversos neurológicos que podem estar ligados ao uso do medicamento. Eduardo Macário reforça que produtos como a tirzepatida só podem ser adquiridos com prescrição médica. É proibida a comercialização por redes sociais, WhatsApp ou qualquer outros meios. Se optar por farmácias de manipulação, verifique se as mesmas são autorizadas para manipulação de injetáveis. Nestes locais, a produção deve ser única para cada paciente mediante prescrição. As farmácias de manipulação são proibidas de manter estoque para pronta entrega em qualquer situação. Parte da preocupação está relacionada ao acesso a produtos irregulares e falsificados.
Em janeiro, a Anvisa proibiu a comercialização, fabricação, importação e divulgação da tirzepatida das marcas Cinédica e TG. A proibição se estende a qualquer lote produzido desde 2020. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que em casos de venda irregular ou propaganda de produtos proibidos, a população deve buscar as vigilâncias sanitárias municipais para denunciar. E a Profamília de Blumenau abriu inscrições para 11 oficinas de contraturno escolar destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, abrangendo áreas como artes, danças e artes marciais. As matrículas devem ser feitas presencialmente na sede da instituição, no bairro Velha ou diretamente nos polos descentralizados a partir do dia 2 de março. Para o cadastro é indispensável apresentar o CPF do aluno e também do responsável, além de um comprovante de residência e de matrícula escolar. As atividades que iniciam em março ocorrem de segunda a quinta-feira nos turnos matutino e vespertino. Como as vagas são limitadas, a orientação é garantir a inscrição quanto antes para assegurar participação nas oficinas de graça. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Vamos saber então como é que vai ficar o tempo ao longo do dia de hoje, diretamente do Alerta Blue com a meteorologista Emily Ramos, que está de volta por aqui. A temperatura agora é de 24 graus, mas a sensação térmica está beirando aí os 26, 28 graus, inclusive. Ô Emily, bom dia para você mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira vamos ter mais um dia típico de verão aqui na nossa região, com sol predominando, poucas nuvens ao longo desta quinta-feira. Hoje a máxima fica na casa dos 36 graus. Mas a partir da tarde de hoje, por conta da combinação do calor e da alta umidade, vamos ter a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas, inclusive o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Para amanhã, sexta-feira, a instabilidade vai aumentar aqui na nossa região. O sol ainda predomina ao longo da sexta-feira, a máxima também fica na casa dos 36 graus, mas entre tarde e noite da sexta-feira, vamos ter novamente a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Então, por isso, a população tem que estar atenta ao site da Defesa Civil de Blumenau e também ao aplicativo Alerta Blue. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h47. Repita. 7h47. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Câmara de Blumenau vota nesta quinta recebimento de pedido de cassação de Almir Vieira do PP. A Justiça determinou o afastamento do vereador por 180 dias. Trânsito na rua 1º de janeiro terá sistema de siga e para a partir desta quinta-feira em Blumenau. Polícia Civil fecha criadouro de galos de rinha e apreende armas de uso restrito entre Blumenau e Gaspar. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Alerta no Carnaval, frente fria traz temporais e risco de chuva volumosa para Santa Catarina. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora em Blumenau é de 26 graus. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. No Alfa, os resultados são imbatíveis. Primeiro lugar geral em medicina na Federal do Paraná. Primeiro lugar geral em medicina no PSS UEPG. Primeiro lugar em medicina no Paz-UEM. E a maior aprovação em medicina da União Oeste. Aqui quem ensina aprova e quem estuda conquista. Atenção, condições especiais de matrícula por tempo limitado. Garanta já sua vaga em ensinoalfa.com.br. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços com excelência e superando suas expectativas. Seven Serviços, ligue e peça um orçamento sem compromisso. 3323-1746.
Se liga nessa oferta e garanta seu Jeep Compass Sport 2026 com uma condição imperdível de R$174.990 por R$150.990. Quer mais? A Jeep ainda garante a supervalorização do seu usado na troca. Aproveite essa chance de sair de Jeep 0 km com 5 anos de garantia, pagando só R$150.990. Aproveite! Oferta assim só existe uma e Jeep Compass só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. O restaurante Tartufo do Shopping agora é Tartufo Giardino. Estamos em um novo endereço, no centro de Blumenau, em frente à Escola Barão, Rua Ângelo Dias, 244. Aberto para almoço e jantar. Venha viver essa experiência italiana completa. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Uma tarde mágica preparada especialmente para a garotada. Vai ter pintura de máscaras, bloquinho musical e, claro, aquele picolé geladinho para refrescar a folia. Anote aí, é dia 21 de fevereiro, das 3 às 5:30 da tarde, no SIC Blumenau. Traga seu pequeno e venha se divertir com a gente. Carnaval com alegria é no SIC. Esperamos por vocês. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h51. Repita. 7h51. De volta por aqui nos 88,7 da Jovem Pan Blumenau, e moradores de Gaspar atingidos pelas chuvas intensas entre o fim de dezembro e início de janeiro já podem solicitar o saque calamidade do FGTS. O benefício é destinado a trabalhadores com carteira assinada e permite retirar até R$6.220 por conta, desde que haja saldo disponível. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo FGTS sem a necessidade de ir até uma agência da Caixa. É preciso selecionar a opção de saque por calamidade pública, escolher o município de Gaspar e anexar os documentos exigidos. O direito foi garantido após decreto de situação de emergência. Tem direito ao saque as famílias que se cadastraram na Defesa Civil e tiveram o endereço validado como área atingida. E atenção, você que está se preparando aí a fantasia ou planejando para viajar agora nesse feriadão de carnaval em Santa Catarina, mas deve começar com um tempo bastante instável e um alerta importante da Defesa Civil. É isso mesmo, antes da folia ganhar as ruas, os catarinenses vão enfrentar um calorão. Mas a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira promete mudar o cenário em todas as regiões do estado. O sol até aparece e as temperaturas seguem elevadas nos próximos dias, garantindo aquele clima de verão para o início das festividades. No entanto, a aproximação de uma frente fria acende o sinal de alerta. A partir de amanhã, o risco de temporais aumenta significativamente. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de raios, rajadas de vento e queda de granizo. A maior preocupação dos meteorologistas está voltada para o Vale do Itajaí e também o litoral norte, onde os volumes de chuva podem ser mais altos, trazendo risco de alagamentos. Como explica a meteorologista da Defesa Civil Estadual, Nicole Reis. Na quinta e na sexta-feira, o calor se intensifica e os termômetros passam dos 30 graus em praticamente todo o estado. Na sexta-feira, a aproximação de uma frente fria traz condições para temporais em todas as regiões, acompanhados de raios, chuva pontualmente intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo, e podendo trazer volumes pontualmente elevados entre o Vale do Itajaí e o litoral norte. Nessas áreas, acaba aumentando o risco para enxurradas. No sábado e no domingo, esse sistema se afasta, mas o tempo continua instável, com essa característica de verão, de temporais entre as tardes e noites. Essa condição permanece até a terça-feira. Inclusive, a temperatura aqui na cidade de Blumenau agora está de 26 graus, mas a sensação térmica que chama atenção está beirando aí os 30 graus. Mais um dia abafado, mais um dia
sufocante, hein? E a Celesc fez um alerta para os riscos envolvendo a rede elétrica durante o carnaval. Fios energizados e carros de som podem provocar acidentes graves e até mesmo mortes. Só no primeiro trimestre de 2025, 65 pessoas perderam a vida no Brasil em ocorrências relacionadas à eletricidade. Carol Denardi volta com as informações. O carnaval se aproxima e, junto com a folia, cresce também a preocupação com a segurança da rede elétrica. Para garantir um feriadão tranquilo, as Centrais Elétricas de Santa Catarina montou uma operação especial em todo o estado, com reforço de equipes e plantões estratégicos. O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, explica como a companhia se prepara para esse período de grande movimento. O carnaval, ele quase sempre coincide com temporada alta. Então, já em função da temporada alta do verão, nós já reforçamos equipes, colocamos mais plantões, deslocados nas regiões mais estrategicamente viáveis. Você sabe que o maior problema do plantão da Celesc num dia de muito movimento é o próprio trânsito. O tempo de atendimento passa a ser maior pelo deslocamento do que o trabalho a fazer. Então, nós, em função disso, deslocamos as equipes para o sul da ilha, para o norte da ilha, para Bombinhas, para Camboriú, para Itajaí, Meia Praia, colocando no melhor ponto possível. O carnaval, junto com o verão, tem a ilha superlotada e os locais de carnaval, mesmo sendo o litoral, vamos falar de Joaçaba, vamos falar de outros municípios, são feitos reforços de equipes, maior número de empregados e estrategicamente melhor colocados. Também na parte da rede elétrica, dando prioridade no atendimento, fazendo deslocamento de rede, recursividade, ou seja, você é atendido pelo lado norte do evento, quem sabe a gente põe também pelo lado sul. Durante o carnaval, a Celesc também orienta a população a priorizar os canais digitais e telefônicos, já que as lojas físicas terão funcionamento limitado. No dia 16 e 17, elas estarão fechadas. Existe o 0800 para emergência, que é o 0800 048 0196, e tem de lojas o atendimento comercial, que é o 0800 048 0120. Além da operação especial, o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, alerta para os riscos da rede elétrica e reforça orientações básicas de segurança durante o carnaval aqui no estado. Antes do carnaval, antes de levar um carro alegórico, verifique a altura que é limitada. Primeiro cuidado. Mas o segundo, e que é mais perigoso, são pessoas que estão em cima de carros de som. Recomendação: muito cuidado. Hastes metálicas, serpentinas metálicas e alegorias metálicas. Uma folha de alumínio, um condutor perfeito. E a pessoa segurando a folha de alumínio joga na rede. Tem sérios riscos. Recomendação: cuidado. Os números reforçam o alerta. Só no primeiro trimestre de 2025, 65 pessoas morreram no Brasil em acidentes com eletricidade. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. Balneário Camboriú terá programação especial de carnaval para as crianças agora em 2026. As atrações acontecem no domingo e também na segunda-feira, das 5 da tarde às 7 da noite, com bloquinhos e apresentações musicais na Praça Almirante Tamandaré, no centro, além da Praça do Pescador na Barra e no bairro Estaleiro. O Viva Folia BC 2026 será realizado de 13 a 17 de fevereiro, com desfiles de blocos, fanfarras e shows em diferentes pontos da cidade. No sábado, a Praia Central também recebe o evento Agroplay Verão, com apresentações nacionais. E as instituições de ensino iniciaram a convocação dos candidatos em lista de espera do SISU 2026 para preencher as 2.500 vagas remanescentes. Os estudantes devem acompanhar os cronogramas e resultados diretamente no site das universidades, já que a seleção não ocorre mais pelo portal centralizado. A nota do Enem segue como critério principal para garantir uma das vagas ociosas após a primeira chamada. E o SAMU inaugurou nesta semana a nova base da Unidade do Suporte Básico em Timbó. A estrutura foi projetada para modernizar as atividades operacionais e administrativas e oferecer melhores condições de trabalho às equipes. Desde 2006, a unidade já realizou mais de 14 mil atendimentos no município. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a nova base deve otimizar o fluxo de trabalho e reduzir o tempo de resposta nas ocorrências. A unidade de suporte básico atende casos de menor complexidade, presta os primeiros socorros e realiza o transporte de pacientes, atuando de forma integrada à central de regulação.
forte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E pela terceira rodada do Brasileirão, a Chapecoense empatou por 3-3 com o Curitiba. O Coxa chegou a abrir 3-1 no início do segundo tempo, mas o time catarinense deixou tudo igual. E o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0 e o São Paulo levou a melhor em cima do Grêmio. O tricolor paulista venceu por 2-0. E hoje tem clássico carioca. O Fluminense encara o Botafogo às 7:30 da noite. E às 8 tem Corinthians e Bragantino. E fechando a rodada tem Internacional e Palmeiras às 9:30 da noite. E semifinalista no Aberto da Austrália deste ano, a dupla da tenista brasileira Luísa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski vai disputar as quartas de final no WTA de Doha, no Catar. A dupla garantiu a classificação após vencer a parceria formada por um atleta russa e uma tcheca por 2-1. Stefani e Dabrowski voltam à quadra hoje, a partir das 9 da manhã. 7h59. Repita. 7h59. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. A Câmara de Blumenau vota nesta quinta recebimento de pedido de cassação de Almir Vieira do PP. A Justiça determinou o afastamento do vereador por 180 dias. Trânsito na rua 1º de janeiro terá sistema de siga e pare a partir desta quinta-feira em Blumenau. Ainda no trânsito. Mortes em acidentes com motos crescem 12% e representam mais de 1/3 dos óbitos no trânsito catarinense. Polícia Civil fecha criadouro de galos de rinha e apreende armas de uso restrito entre Blumenau e Gaspar. Fim da escala 6x1 pode ser votado em maio, diz presidente da Câmara. Moradores de Gaspar atingidos pelas chuvas já podem solicitar o saque calamidade do FGTS. Liberação permite o resgate de mais de R$6.000 para trabalhadores com carteira assinada em áreas afetadas. Combate à violência contra a mulher. Decreto inclui Ligue 180 no Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Serviço está disponível 24 horas todos os dias da semana. E frente fria traz risco de temporais e chuva intensa no Carnaval em Santa Catarina. Ouça novamente esta edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h01. Repita. 8h01. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5h da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quinta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meure. Pra você, uma boa quinta-feira, um bom dia, tome bastante água aí, temperatura aí na casa dos 26 graus, sensação de 30 graus agora, meus amigos. Vamos se hidratar, né? 8h01. Repita. 8h01. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.